Nessa última semana, os grupos mais antagônicos da disputa eleitoral divulgaram cartas, manifestos, na verdade, que simbolizam o pensamento que tem a respeito do país. A oposição a Jair Bolsonaro, todo o pessoal ligado a Lula, lançou a Carta pela Democracia. Já partindo de um grupo de advogados simpáticos ao presidente Jair Bolsonaro, surgiu a Carta pela Liberdade. A democracia vem sendo usurpada em seu significado nos últimos tempos, desde a redemocratização. Será que quem fala em democracia, nesse contexto que está vendo aí, está falando também em liberdade? O que se tem, então, na verdade, é uma disputa, uma carta pela democracia contra uma carta pela liberdade. A Carta pela Democracia é mais uma das narrativas da oposição. Todas tentam falar na defesa do Brasil e dos brasileiros, mas, na verdade, parece que só uma delas vai nessa toada. Quando se fala na usurpação desde os tempos da redemocratização, eu me refiro à volta dos anistiados. Liberdade, anistia ampla, geral e restrita. Era assim que se falava em 1979. Foi assim que a lei foi aprovada, a despeito de surgirem comissões da verdade e também ações no sentido de fazer com que essa anistia só valha para um lado, o lado dos que aterrorizaram o país nos anos 60 e 70. Eu já citei uma vez num comentário aqui que me lembro bastante da chegada de Leonel Brizola ao Aeroporto Internacional do Galeão, com aspecto choroso, num domingo, recebido por uma multidão. Miguel Arraes teve recepção semelhante em Pernambuco. Brizola, na noite daquele domingo, foi entrevistado pelo Flávio Cavalcante, num programa de grande audiência que havia na TV Tupi, Canal 6. E se fez vítima, e chorou, como chorou também no último debate antes das eleições para governador em 82, o que fez com que ele acabasse ganhando o pleito, né? Pois é, a Carta pela Democracia, lançada pela oposição, na verdade é um reclamo, é um protesto do establishment contra as ações que o atual governo vem tomando, no sentido de coibir corrupção e tudo que seja antirrepublicano e, na verdade, antidemocrático, né? Uma das coisas que a Carta defende é a não participação das Forças Armadas no processo eleitoral, como se isso fosse uma violência ao processo e não, na verdade, uma proteção, como se quer ter, como os brasileiros de bom senso realmente querem. Ora, as Forças Armadas foram chamadas para analisar todo o processo de votação e verificar possíveis anormalidades ou irregularidades que possam acontecer desde o momento em que o cidadão manifesta o seu voto na urna, em sua sessão eleitoral, até o resultado da contagem final, centralizada normalmente pelo TSE em Brasília. Os militares fizeram o seu trabalho, divulgaram um documento que foi tornado secreto e simplesmente foram destratados pela Justiça Eleitoral, mais especificamente pelo ministro Edson Fachin, que não quer que eles participem ou que as modificações que foram propostas, muitas delas importantes para a garantia da lisura e da honestidade do processo, não querendo que essas implantações sejam feitas para as eleições desse ano. Como alterações, por exemplo, não falando especificamente dos órgãos de governo, mas que o WhatsApp, por exemplo, pode implantar, que é um sistema de comunidades, grupos que se falam e que com isso fazem aumentar a propagação das mensagens. O Ministério Público Federal se manifestou nos últimos dias contra a adoção desse processo, essa facilidade do aplicativo antes das eleições, para garantir que as eleições não tenham fraude. Então elas passam a valer agora. Como é que ficam as eleições em 2024? Estranho que não se possa implantar isso agora a pedido de um órgão de dentro da própria estrutura, das entranhas do governo, né? Muito bem, a verdadeira Carta pela Democracia nos parece ser aquela que manifesta
a sensação e a prerrogativa de liberdade que o povo brasileiro deve ter. É uma carta que realmente fala por liberdade, pelo país, por democracia, pelo futuro. Um futuro que todos nós queremos e buscamos segurança que exista a partir do pleito desse ano. Militares que são tão odiados, são colocados tão de maneira repulsiva pela oposição, são cidadãos como todos os demais, como todos nós. E por que essa visão? Militares são piores, são melhores? Eu diria que, em certo aspecto, eles são melhores. São mais bem treinados, têm foco, têm estratégia e têm um sentimento de pertencimento pelo país que poucas classes ainda manifestam. São a instituição que tem a maior credibilidade neste momento no país e sempre agiram em socorro do Brasil quando o país necessitou disso. Talvez isso é que crie um certo espanto e um certo temor dentro da estrutura desse establishment que não quer que as Forças Armadas estejam presentes no processo. A hora da verdade está chegando e isso está deixando muita gente de orelha em pé. O pânico vem tomando conta de uma série de pessoas que têm ligações umbilicais com estruturas daninhas dentro do governo do Brasil. Pessoas que não querem perder seus privilégios. Pessoas que podem até ser punidas, processadas, presas por coisas que fizeram no passado. Todos parecem ter medo. E tem mais. 7 de setembro esse ano, se no ano passado já foi gigante, esse ano vai ser mais gigante ainda, se é que a gente pode falar nesses termos. Desfile militar na praia de Copacabana com a presença do presidente da República, num ano simbólico, o ano do bicentenário da independência do Brasil. Um dia de festa, que eu espero que ninguém estrague, e um dia de movimentação, um dia em que as pessoas no país inteiro vão às ruas pelo país, pelo futuro, pelo Brasil.